E aí, fala galera, vamos começar aqui, eu e a Amanda, estamos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre como foi nosso começo na carreira de desenvolvimento. Amanda é minha amiga pessoal e uma pessoa na qual eu tive a oportunidade de não só dela acompanhar a minha carreira e eu acompanhar dela, e a gente troca muita figurinha ao longo da nossa vida. Temos uma parceria muito grande, né? Em várias coisas que fizemos juntos e continuamos fazendo, como agora. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre mim e depois, Amanda, por favor. Não vou chamar a Amanda de Amanda, vou chamar de Amog, porque é o meu carinho por ela. Mas vamos nessa. Bom, meu nome é Rodolfo, eu tenho 31 anos, eu sou formado em Ciência da Computação pela UENF, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, e atualmente sou Tech Lead no Mercado Livre, mas já passei por algumas outras empresas ao longo do processo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, mas é um pouco sobre mim, é isso. Agora, Amandinho, Amog, vai lá. Vamos embora. Eu sou Amanda Gregório, sou desenvolvedora front-end, também sou formada em Ciência da Computação. Eu estudei com o Rodolfo durante esses anos aí, na jornada UENFiana, sim. Atualmente eu trabalho como desenvolvedora front-end, também trabalhei ali, né, redescobri a parte de UI, UX Design, que é uma área que eu gostei muito e que conversa bastante com front-end. Ao longo da nossa conversa eu vou falar um pouco sobre isso. E é isso, nas horas vagas eu faço jiu-jitsu, malho. E é isso. Né? Bora que bora. Muito bom, muito bom. Bom, nesse primeiro momento a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa área de atuação. Hoje nós estamos em contextos um pouco diferentes, eu sou muito mais focado em back-end, a Mog é muito mais focada em front, e vou falar um pouquinho também como foi a minha escolha, e aí, a Mog, depois se sinta confortável também nessa escolha. Bom, eu sempre gostei um pouco mais da parte lógica ali por trás, assim, eu nunca me achei tão bom na parte de design, não sei escolher muito bem as cores, para ter noção, quem escolhe minhas roupas no passado sempre foi minha irmã, então minha mãe também, minha esposa, e, enfim, as pessoas na qual, não estou dizendo que é só mulher, não é isso, tá? Mas eu realmente sou péssimo em termos de combinações, apesar que ao decorrer da nossa carreira eu aprendi muita coisa, né? Até mesmo a nossa faculdade tinha lá algumas matérias de interface homem-máquina que tinham alguns conceitos interessantes e tal. Então, me recordo bem, entendo um pouco, consigo discutir até certo ponto, porque ainda sou limitado, que não é minha área de estudo, mas gosto bastante também. Desenvolvo com React, mas não sou um grande especialista. E, ao longo da minha carreira, e é interessante, porque eu trago um pouquinho do que eu comecei a trabalhar com Flash, e eu sou um pouco dinossauro nesse sentido. O Flash descontinuado, alguns aqui nem vão saber o que é, nem conhecem o que é. Tem um tempo. Mas muito tempo. E não só muito tempo, porque assim, eu estava reflexivo um tempo atrás, eu estava conversando com um colega do meu trabalho, e a gente conversando sobre tecnologia e tudo mais, e eu falei assim, cara, trabalhei com Flash, aquilo para mim foi interessante, porque eu era muito novo, e quando eu estava construindo as coisas assim, eu estava tentando fazer aquelas animações malucas, e às vezes não saía tão legal, bonito. Eu fiz um curso da SOS Computadores, eu não sei se é uma empresa brasileira, não sei realmente. Não conheço. É uma verdinha, até é legal. E nesse curso, assim, até porque minha mãe me colocou lá para poder ver que eu gostava de computador e tal. E, enfim, eu vi que ali não era para mim o design. E falei, cara, não. Eu até trabalhei com Corel, com Adobe Photoshop, eu fiz curso sobre isso, mas não era minha praia, porque assim. Eu acho que também hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, porque criatividade é uma coisa que você vai
conseguindo aprender também. Eu acredito realmente nisso. Eu não acho que você nasce com esse dom criativo. Você é estimulado a isso, né? E, enfim, e assim, eu fui muito mais voltado a trabalhar um pouco mais na parte de back-end, que nós chamamos de back-end. Aí lida um pouco de banco de dados, trabalha com algoritmos mais do lado do servidor, não trabalha do lado do cliente, então isso foi um pouco que foi me norteando, e durante a faculdade ali eu comecei a gostar mais ainda, quando começou a me mostrar um pouco mais sobre algoritmos, partes que eu achava incrível. E aí foi um pouco mais para performance na minha carreira, e ali eu, enfim, fui me direcionando cada vez mais. E um ponto que é bem importante, amiga, eu não sei se você concorda, as pessoas, elas começam a se moldar antes de aprender a programar, por exemplo. Nós fizemos ciência da computação. Então, ao longo da nossa carreira, ou melhor, dos nossos estudos, nós fomos vendo matérias que pensávamos se era afim ou não, certo? Correto. Certo. E a gente foi se moldando ao que a gente gosta, né? Tipo, sei lá, o meu back-end foi moldando ao longo da faculdade, porque eu poderia ir por outro caminho, pensar em outras coisas também. Mas as pessoas, elas, quando eu acho que elas estão começando, elas começam a já, programador. E aí, normalmente, elas vão 100% para o front-end ou 100% para o back-end, sem entender que existem outros leques, né? Existem outras áreas também, né? Outras áreas, exatamente. DevOps, Data Analytics, Data Science, enfim, infinidade de coisas, né? Mas foi um pouquinho do que foi me moldando. E engraçado que hoje eu estou migrando totalmente para Data Science. E isso é uma coisa nova, porque o meu emprego está me trazendo esse novo conceito, né? Não novo conceito em termos de computação, porque isso é da década de 70, mas em termos de entendimento mesmo, sabe? De, caramba, legal, vou programar em Python, que é uma linguagem... Esse contato que é novo, né? Que pelo menos na graduação eu não tive, não lembro de ter tido. Aliás, me desculpa, o meu TCC ele foi na parte de dados, mas foi naquele momento ali, entendeu? Ao longo da minha carreira eu não tive tanto contato mais com a parte de data science, então é algo novo, de fato, para a gente, assim, né? Sim, sim. E a gente não foi estimulado a isso também, porque é importante dizer isso, né? Porque a faculdade não é muito lugar... A faculdade não é o lugar que você vai se tornar, ter experiência, se tornar especialista. Esquece, se alguém pensa que é isso, não é isso, né? É muito mais... Eu não sei se você concorda. Eu acho que a universidade traz insights e network, o que é algo muito mais poderoso que talvez as matérias que elas possam ter nos dado, né? Não sei se você concorda. Sim, perfeito, perfeito. Também concordo com isso. E para mim foi exatamente isso que mudou o percurso ali da escolha da área que eu tô hoje, sabe? Já aproveitando, não sei se você terminou. Não, terminei. Pegando o gancho no que você trouxe, sobre a experiência, nesse contato, eu mudei muito o meu contexto e a minha visão, assim, a partir da universidade. Antes de chegar nesse ponto, eu comecei minha carreira, né, minha jornada na tecnologia através de um curso técnico de informática. Eu fiz um curso lá de informática básica avançada, há alguns anos atrás. Era meu sonho fazer um curso desses. Eu fiz, tem muito tempo. Depois eu me interessei pela área, achei muito interessante como tudo funcionava, fiquei ainda mais curiosa para conhecer como que o computador funcionava, como que era abrir um computador. Fiz curso de manutenção de micro. Olha, revelando a idade. Depois eu falei, não, eu quero seguir essa área. Não sei o que eu vou ser, não sei nome, não sabia muita coisa, mas eu dei seguimento a partir de um curso de informática, num curso técnico de informática. Tinha terminado meu ensino médio, estava meio perdida com o que eu ia fazer ao longo da vida, né? Eu falei, e aí, qual vai ser o próximo passo, né? Aí eu fiz um processo seletivo para o IFE e passei nesse curso técnico. E a partir dali tudo mudou, assim, na minha vida, sabe? Tipo, caraca,
existe esse mundo mesmo, sabe? Tem toda uma jornada. Eu tive contato com professores, com professoras. Minha primeira aula de algoritmo, de lógica, de programação foi com uma professora, e ela contando um pouco da história dela, né? Como que ela chegou até onde ela estava naquela época, como professora, com uma experiência muito grande na área. Ela tinha feito ciência da computação, e ela tinha uma história incrível, assim, sabe? Eu falei, cara, eu quero ser igual essa mulher, sabe? Vou seguir essa área também. Eu não sabia nada do que eu estava falando, assim, sabe? Então, eu estava no segundo módulo desse curso e fiz o vestibular, na época, né, fiz o Enem, e passei para a ciência da computação na UENF, em 2011, e depois eu fiquei conciliando o técnico com a graduação, para poder Lembro disso. terminar, né? Uhum. E Lembro disso. rolê. E era tipo assim, a faculdade o dia inteiro, né? De 8 até as 6, e depois de 6 às 10 eu ia para o técnico. Foi assim durante um ano, essa loucura. E como que eu virei essa chave de ir para o front, né? Que eu conheci o que era front-end, back-end, enfim. Foi a partir depois de percorrer toda uma jornada ali na UENF, né, no ciclo básico. Eu já tinha uma base do curso técnico, então isso me facilitou na parte ali de programação, de como que um algoritmo funciona, enfim, tudo isso para mim era muito, muito tranquilo, porque eu já estava vendo isso no curso técnico, sabe? Mas não me identificava 100% com aquilo. Falei, gente, não, ainda não é isso. Tem mais alguma coisa. E foi então que surgiu a Soul Code, cara. Que nós começamos a fazer ali projetos para microempreendedores, né, para clientes da cidade, da universidade, na cidade de Campos. E ali eu comecei a ter contato com o Photoshop. Fui tendo contato. Olha, precisa de alguém para tirar o fundo branco do logo. Quem que vai O fazer? faz tudo era a gente. Era a gente. E eu falei, não, eu faço, eu quero ver como funciona. Ai, precisa fazer. E fui tendo contato com isso, sabe? Então, toda essa experiência que a universidade me proporcionou, com a comunidade também, sabe? Da gente ter construído a Soul Code, ter tido esse contato com uma cliente, com um sonho de uma pessoa de ter um website. Ali, para mim, eu falei, caraca, é isso. Pronto, tô dando vida a algo que eu crio, né? O design, por exemplo. Não, eu só queria puxar um ponto muito interessante que você falou, amiga, porque o grande ponto é que a gente criou a nossa própria experiência, né? Nós fizemos ter o momento para termos experiência, porque não era tão simples ter experiência, né? As pessoas, não vou dar experiência para você e tal. Perfeito, perfeito. Eu, Amanda, quando eu entrei na UENF, comecei a ver aquele monte de matemática, conta, cálculo, falei, meu Deus, acho que eu escolhi o curso errado, porque quando eu olhava aquela grade, tudo que eu ia percorrer, aquela parte de cima, sabe? Que era só matemática. A assombrosa parte de cima, né? Eu falei, gente, não vai dar. Não vai dar para chegar até o projeto de monografia. Cara, e foi muito a partir da Soul Code, da criação desse contexto do mercado de trabalho, que eu vi um ponto de esperança. Porque, assim, tendo contato com o ambiente universitário, né, com os professores, com o estilo do curso, parecia que existia o caminho da academia. Olha, você terminou sua graduação, você vai fazer um mestrado, doutorado, ou você vai seguir no laboratório fazendo. Eu tinha muito isso, assim, eu falei, cara, eu não quero isso. Quero ter contato com pessoas, quero fazer projetos, sabe, dar vida ao sonho de alguém que quer ter um site, um aplicativo, quero mudar o contexto da comunidade de uma outra forma, sabe? Falei, mano, como que isso vai, como que vai funcionar isso? E foi assim que surgiu a Soul Code, né? Tipo, dando ali pra gente toda a experiência do mercado de trabalho. Você fazer Sim. reunião, ter contato com a cliente, fazer orçamento, entender o que a pessoa queria, projetar aquilo no design, sabe? Levantar as regras do negócio, montar o back-end. Tá precisando do front, e o X, e o Y. Eu falei, é isso aqui. E foi isso, cara. Foi exatamente isso que virou a chavinha. Falei, pronto, tem essa área de front-end, esse nome, tem essa carreira aqui, sabe? Tem todo esse caminho.
Então as coisas foram ficando mais evidentes, assim, para mim, a partir da Soul Code, assim, sabe? Sim, total. É engraçado, porque para mim também a Soul Code me trouxe vários pontos muito positivos, até mesmo de falar em público, de conversar, de estar com as pessoas, de negociar, porque a gente negociava bastante. Houveram vários casos de negociatas que foram bem estranhas, né? E aí é bem importante também até trazer aqui, né, Amog, porque a gente dava realmente o sangue. E aí eu acho que é até importante falar, né, no dia que a gente virou algumas noites para terminar um aplicativo que para a gente era assim, ia ser o aplicativo, mas a gente queria uma perfeição tão grande. E eu acho que foi bem legal, porque ali a gente entendeu também que o perfeito não era o que ganhava o jogo, né? Então, não sei o que você pode trazer, mas eu posso trazer, assim, que para mim foi muito legal o Pé de Aê. Eu já destaco o nome aqui, Sim, sim. porque foi incrível, né? Toda Foi a gente incrível. indo lá, captar cliente, enfim. Exato, é exatamente isso que eu estava falando, sabe? Toda essa jornada de ir atrás do cliente, percorrer todo, de fato, a gente foi indo de estabelecimento em estabelecimento, apresentando um Não, protótipo fala como de, nós fomos. de bikezinha, saindo da ponta da cidade até a outra. Tipo, eu fico pensando naquilo, falei, cara, que Que surreal, doideira, sabe? Como que surreal. aquilo transformou minha vida até hoje, assim. É muito louco, velho. Uma boa. Tipo, chegar aqui e olhar para trás e falar, Sim. nossa, eu fiz isso, eu fiz parte desse contexto, sabe? Eu não sabia nada de desenvolvimento mobile. Nada, gente, nada. Sim, sim, sim. E Não, o e aplicativo nasceu. nasceu. E saiu, né? Isso que foi o mais legal, né? E não só isso, eu realmente acho que é importante até destacar esse ponto, porque hoje se vende muito que qualquer um pode ser desenvolvedor e venham ser desenvolvedor. E eu acredito realmente que todos podem, se quiserem e se puderem, se permitir a querer, de fato, estudar, sentar. Só que talvez o sacrifício sempre é maior para quem está começando, né? E eu acho que um ponto que, não sei se você concorda, e aí, por favor, traga seu ponto de vista, eu acho que a base de ciência da computação nos trouxe um pouco à frente, e aí ciências da computação, o curso em si, a gente falava muito mal, e aí eu tenho uma outra posição agora, assim, porque eu vi que realmente entender os conceitos ali que eles norteiam, a faculdade é um norte, né? Não é um lugar que vai te dar experiência, que vai te ensinar. Se você acha que vai aprender a programar na faculdade, esquece que não vai. É um lugar de experiência, um lugar de... que, assim, é muito mais você fora do seu momento de faculdade estudando, né? Não sei se você concorda, mas eu realmente hoje tenho uma visão que matérias como linguagem de programação, e aí a gente estudar um pouco de C também para entender como que funciona aquelas coisas ali, depois de planos da computação, mesmo que a gente vai seguir para o front-end, eu não sei. Eu queria te Sim, ouvir. e depende. Já me perguntaram isso, inclusive, se eu recomendaria ciência da computação para quem quer ser um desenvolvedor front-end. E eu falei que sim, pela experiência que eu tive, pela jornada que eu percorri, deu muita diferença. Se você tiver a oportunidade de fazer faculdade, se você, né, puder, enfim, se estiver dentro das suas condições também, que cada pessoa tem uma realidade. Sim, sim. Eu tive que abrir mão de muita coisa, tive suporte da minha família, Sim. em meio aos perrengues, tá? Mas eu sei que tem um ponto que dá uma diferença. Façam faculdade. Independente da área que você for seguir, front-end, back-end, data science, sei lá, UI, UX, faz uma graduação, porque isso conta muito na hora de você executar, seja lá o que for, sabe? Sim, exato. Essa expertise é muito interessante. Eu acredito um pouco, seguindo na linha do que você trouxe, que tudo é momento de vida, né? Aí, pô, uma pessoa e aí, não estou falando sobre idade, tá? Não me levem a mal, não é sobre isso. Mas uma pessoa que está com 50 anos e quer fazer uma transição de carreira, não acho que faz sentido ela
fazer faculdade, né? Porque é um momento diferente da vida. Agora, uma pessoa com 18 anos, cara, você tem uma vida inteira, cara, vive essa experiência, porque Exato. essa venda que hoje há entre vender que faculdade não é legal, faça um curso e em 10 dias você se torna um mestre, cara, esquece, mentira. Você não vai se tornar, porque experiência, tudo existe experiência, né? A nossa área existe experiência. Eu também tinha, durante o Soul Code, eu achava que eu era uma pessoa que tinha conhecimento em algo e não tinha conhecimento em nada, era péssimo. Mas eu estava em busca dele e assim a gente se permitia muito errar. E isso também é o sentimento, né? Não sei se você concorda. O sentimento de que a gente se frustrava muito, né? Tipo, putz, não deu certo, caramba, isso não. Não, sempre. Você a todo momento. E em qualquer parte, filho. Nossa. E se Cara, permita. é muito assim. Se permita. Uhum. Porque frustrar. A frustração, eu acho que faz parte do contexto, né? E depois, quando você ganha a experiência e ainda você entende que você não sabe nada e vai continuar não sabendo nada, eu acho que isso é interessante, assim, por vai te fortalecendo, né, cara? Exato. A perseverança, a resistência, você tentar e errar, isso vai te fortalecendo, sabe? Sim. E você também vai encurtando ali o caminho do aprendizado. Né? Se você tentar 10 vezes o mesmo caminho e ver que deu erro, você vai, vamos tentar por esse caminho aqui, vamos ver essa outra alternativa. E é assim, sabe? Acho que a nossa jornada inteira não foi. Nossa jornada inteira. Foi, nossa jornada inteira. Teve uma pitadinha ali de tentativa e erro. Mas eu acho que isso que trouxe a gente aqui. Eu acho que realmente o bom que a faculdade deu para a gente um contexto muito interessante quanto a ser um profissional mais preparado e muito melhor preparado para o mercado por conta das experiências e o network que nós fizemos. Porque, por exemplo, a STI foi um lugar bem legal que nós fizemos os networks. A Soul Code, nossa, Soul Code esquece, porque assim, foi incrível. É engraçado que até hoje até hoje eu tenho contato, nós temos contato, né? E eles fazem parte da nossa vida, né? Então, e isso, não só isso, mas o network é tão interessante porque esses dias alguém entrou em contato comigo perguntando sobre como que tá a carreira e tal, tá precisando assim, assado. E essas conexões, elas são muito legais porque a gente não busca entregar currículo somente. A gente espera também que os recrutadores venham até a gente, né? E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas que trabalham em outros segmentos de mercado não estão acostumados, né? Exato. Cara, eu falo da Soul Code até hoje. A transformação que eu tive lá dentro, para mim, foi além da tecnologia, tá? Eu também trabalhei como diretor de gestão de pessoas. Gente, isso foi, assim, foi muito transformador para mim, porque eu achava que tecnologia, você não lidava com pessoas para início de conversa. Para mim era só máquina, você ali, né, com seu computador, resolvendo alguma coisa. E a Soul Code, ela pôde me mostrar que, cara, você lida com pessoas o tempo todo, sabe? E isso é fundamental para a sua parte técnica, sua comunicação, como que você passa um contexto que não é tão técnico para quem não é tão técnico, sabe? Como que você lida com, enfim, com questões de trabalho em equipe, gerenciamento de pessoas ali, de tarefas e demanda, enfim, foi... Vestimenta. Vestimenta, boa. Então, tudo isso me moldou, sabe? Me transformou e que eu carrego isso até hoje, cara. Sim. Não tem como não falar sobre a Soul Code. Sim. Vou ser honesto que a Soul Code também, assim, mudou muito a minha forma de ver a vida, de ser um profissional também. Eu realmente acho que hoje esse ponto de estar como líder técnico teve muito a ver com a Soul Code, porque ela me treinou muito para lidar com os textos que às vezes era difícil, porque lidar com pessoas é muito complexo, né?
não é algo simples, porque as pessoas têm... cada um tem suas características, suas vivências, né? E eu me recordo de alguns momentos em que foram bem complicados assim de lidar, mas a gente... até mesmo na hora de a gente mandar alguém embora, né? Sim. Cara, sabe o que é mais louco? Porque naquela época ninguém sabia... Ninguém não, né? Eu falo por mim. Não, eu também. Eu não sabia de nada em Sabia nem o que relação estava fazendo à ali. gestão de pessoas, sabe? A desenvolver, a programar, lidar com o cliente, que ainda tinha graduação, né? Que esse contexto ele foi feito, ele foi construído dentro de uma universidade. Então, Sim. a gente tinha que gerenciar o nosso curso, matéria, prova, trabalho, aulas, com a Soul Code, sabe? Então, foi assim, um mix de sentimento absurdo e um mix de experiência também. Para mim, foi incrível. Sei que eu fiz muita merda ali. Merda no sentido de errar, tipo, de não saber e fazer o negócio errado. Falei, putz, poderia ter feito diferente, mas na próxima a gente melhora, sabe? E tá sempre buscando essa evolução, sabe? Eu concordo totalmente. E eu acho que errar é super positivo e super normal, né? Porque acho que eu realmente tendo a achar que quem não erra não consegue aprender. Porque como que a pessoa ela vai evoluir se ela sempre está acertando, tipo... E eu acho que a pessoa não tem nem como acertar sem errar, né? Eu imagino, porque, sei lá... Eu acredito que não, tá? Não sei aí. Bom, eu não acho... Sabe por quê? Se você parar para pensar, por exemplo, programação. Programação é algo que... às vezes a gente está desenvolvendo software, executando um comando ali para o computador vai centrar e executar cada etapa, enfim, que a gente pediu, só que às vezes a gente cria uma lógica que, cara, essa lógica às vezes não tem lógica, e é isso, você erra. Você vai, sei lá, fazer testes unitários. Beleza, mas e se a lógica dos testes unitários está errada? Então, Sim. não é tão simplista, não é tão disso, porque eu acho que a Soul Code foi muito importante para a gente no quesito de software skill. Eu acho que a gente soube lidar muito bem Perfeito. com todos esses aspectos, né? E vai além da tecnologia. Vai além da Vai tecnologia. além do desenvolvimento de qualquer que seja a área que você escolher, sabe? Sim, exato. E vai além, exatamente. E eu acho que realmente não só a tecnologia, ela permeia todos os ambientes e segmentos de mercado, né? Como também, cada vez mais eu tenho visto que a comunicação, ela se torna mais importante também, de você lidar com outros, de você pensar nas palavras que você vai usar, né? Porque você pode ferir uma carreira e manchar uma carreira da pessoa de uma forma com a qual a pessoa possa desistir daquela profissão, né? Eu queria até trazer um caso sobre isso, que eu trabalhei numa empresa e que eu fui demitido, e eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. E, assim, o líder da época, ele falou que eu não era muito bom como desenvolvedor e que aquilo não era muito para mim, que eu era muito bom, talvez, em negócios e tudo mais. Só que eu sou um cara muito persistente. E se você me diz que não é para mim, aí que eu vou te dizer que é para mim. Você quer. Não, aquilo é para mim, não é possível. E eu acho que assim, eu sou um pouco da prova viva de que se você persiste, você consegue. Digo já de bate-pronto que não foi fácil aprender programação. Não é fácil, porque eu ainda tô como tech lead, mas eu vou continuar aprendendo para a vida toda. Então, não é algo que eu possa dizer, sou especialista master e já era. Não. É tipo um médico que fala que, sei lá, uma determinada coisa que foi no passado, por exemplo, que ovo faz mal, é ruim para o colesterol, só que hoje há estudos científicos que dizem que não. Então,
se ele não estudou e não se aperfeiçoou, ele está defasado, né? Dizendo, não como ovo, não como ovo. Mas assim, é um ponto que eu acho que é bem importante destacar, porque às vezes a gente vai ter pessoas que vai te desmotivar, vai te colocar para baixo, e é bom estar perto de pessoas que que vão te colocar para cima também, te colocar num contexto de você pode, dá, consegue. E eu acredito muito que é um network, né? Um apoiar o outro, comunidade. Não sei se você concorda, mas a gente tem um amigo também, uma outra pessoa que a gente era um trio ali que se fortalecia muito entre nós três. Mas a gente criou uma comunidade entre a gente, né? Que momentos em que um caiu, o outro tentava levantar o outro, e enfim. Ainda mais eu ia falar justamente isso. E, cara, eu falo que se eu cheguei até o projeto de monografia foi justamente por conta desse fortalecimento, sabe? Porque a todo instante eu me sentia desmotivada. Eu já ouvi muita coisa que não era lugar para mim, que eu tinha dificuldade de aprendizado, que tinha muita matemática, que eu estava no curso errado. Então isso vai batendo, sabe? E se você se deixar levar, aquilo vai se repetindo e vai minando, e você começa a dar credibilidade a palavras de pessoas que não te conhecem, que não conhecem sua história, enfim, que não faz parte ali, sabe, do seu contexto, que só lançou aquela palavra. Sim. E que se você se deixar levar, você vai embora, você desiste mesmo. Fora também as outras dificuldades ali do curso, sabe? Tinha questões financeiras, né? Pessoas passavam por problemas financeiros, a gente dependia só da bolsa, não tinha condições a gente trabalhar, que era uma carga horária integral. Então, para muitos, isso foi uma dificuldade, e ainda, né, tendo esses obstáculos pelo caminho. Sim. De pessoas. Essa carga, né? Eu estou me segurando aqui para não falar besteira. Então, tipo, tendo essas palavras negativas, sabe, pessoas te desmotivando, cara, isso era impossível de você chegar até o final. Então, o que você falou, e eu concordo muito, que para mim fez muita diferença e me ajudou a chegar até o final, né? Pessoas que estavam fortalecendo ali o tempo todo, não vai dar certo, você vai conseguir, não, conversa assim, faz assado, e traça outra estratégia, pede ajuda, enfim. E ali você vai ganhando um fôlego, né? Tipo, era um dia após o outro. Realmente Meu Deus! Era um dia de cada vez. Gente, eu não estou exagerando. Para mim, a faculdade foi exatamente isso, sabe? E por se tratar de um curso de tecnologia, era num centro, né, um CCT, um centro, esqueci qual é a sigla, desculpa. Centro de Ciências Tecnológicas. Centro de Ciência Tecnológica. Isso. Então, tinham outros cursos, né, engenharia, química, enfim, outros cursos voltados para a parte de exatas. E no curso de ciência da computação, você não tinha tanta diversidade ali, né, não tinha tantas... Quando eu entrei, eram pouquíssimas mulheres, e a galera também não gostava de se ajudar, sabe? Só tinha uma. Minha turma, acho que eram mais 2 meninas comigo, eu e mais 2, se eu não me engano. Tá, lembrei. Assim, chegou a entrar mais meninas, mas depois foi saindo, sabe? Aí no final, então, só foi dissolvendo, assim, da minha turma, né? Mas ao longo do caminho tiveram outras, mas ainda assim éramos minorias, e, gente, eu via muita merda, sabe? De professor, não sei se pode falar isso, mas... Não tô citando o nome, mas muitas palavras de desmotivação, assédio pra caramba. Lembra daquele aplicativo que nós íamos fazer lá do... Eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci. Caraca, mas era relação... Aqui tem assédio? Acho que era isso. Em relação à quantidade de assédio que acontecia no nosso centro, né? Então era um ambiente assim muito pesado, sabe? Tinha questões também de raça, né? Porque a gente já entra em uma profundidade maior. Então, no curso também você não tinha tanta diversidade racial.
Então, eu ouvi muitas piadas racistas, professores que, né, não sabiam lidar ali com a minha presença e tinha dificuldade do curso, dificuldade, né, da vida, porque eu saí da cidade onde eu nasci, estava longe da minha família, minha primeira experiência longe de casa, enfim. Então, para mim, a faculdade, de fato, foi matando um leão por dia. Sim, E claro. no caminho você vai encontrando pessoas, tá? Não só ali a galera que estuda, né? Mas, sei lá, um professor que te dá um... Sim. Não, vamos lá, senta aqui, eu vou te ensinar de novo, que repete o negócio para você 10 vezes. E assim, você vai vencendo, sabe? Então, foi muita persistência, cara. Eu concordo. Eu acho que, assim, eu tive também um misto de professores que não estavam querendo muito agregar, ou alunos que também não queriam agregar e queriam mais competir, e tive outros lados também de professores em que estavam ali realmente para agregar e alunos que também estavam para somar. E eu acho que a vida é assim, né? Eu acho que eu acho que a universidade é um laboratório, e não sei se você vai concordar, é um laboratório da vida, mas em miniatura, em que você está numa bolha, literalmente, e essa bolha vai te dando fôlego e aprendizado também. Sim, 100%. Eu assim, tenho muitos aspectos negativos da faculdade, mas também tenho aspectos muito positivos Faz também. parte, né, também. Exato. E é engraçado, se você me perguntasse se eu faria faculdade de novo, eu faria 10 mil vezes de novo, porque Eu também. eu me tornei uma pessoa que eu amo ser essa pessoa. E isso por causa da faculdade. Mas eu acho que também, assim, as pessoas que não têm essa oportunidade, hoje, existe uma coisa que a gente não tinha de 2012, 11, 10, que é essa enxurrada de conteúdo. Hoje, a internet é vasta com conteúdo, né? Talvez as pessoas elas não saibam estudar ou criar um caminho para estudar. E esses cursos, de modo geral, eles tentam fazer isso, né? Organizar o conhecimento para que as pessoas possam ser direcionadas. E um ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho que todo curso que você for focar ou tentar fazer, ele precisa ter uma comunidade com uma pessoa experiente, uma pessoa que possa te agregar e esteja no mercado, que possa te adicionar no mercado também. E isso gera network, porque network faz com que você... Pô, fulano, você tem uma vaga aí? Você tá com uma vaga? Ô, Beltrano, tá com uma outra vaga? Pô, eu posso me candidatar? Eu posso... Então, o network te traz uma proximidade muito mais rápido, né? De você... Sim, é fundamental, cara. Fundamental. Sim. E eu realmente acho que o uso dessas comunidades faz com que você evolua também. Uma coisa que é engraçado que a gente pode destacar aqui, e você falou bem, que foi da SoulCode. A SoulCode trouxe as experiências para a gente que talvez a gente não teria. E, um exemplo, desenvolver app para Android, por exemplo. A gente foi ter depois, né? Que a gente trabalhou com freelance em um outro contexto posteriormente. Mas a SoulCode trouxe para a gente trabalhar ali com app, com PED-AE. Você falou uma coisa que eu havia até me esquecido, que a gente estava criando o Aqui Tem Assédio, e teve outros aplicativos que nós desenvolvemos durante a faculdade, né? Sim. Foi o do RU, não sei se você Foi do recorda. RU, também tinha da Semana Acadêmica. Semana Acadêmica. Mostrava que a gente desenvolveu para várias palestras. E demos para vários palestras. cursos, né? Para várias semanas acadêmicas, assim. Sim. Curso de exatas, de humanas também. Então, olha só. Caraca, gente, eu acho isso muito foda, velho. Porque tinha essa, né, esse distanciamento do CCH com o CCT, Centro ali de exatas e humanas, né? Então, quando a galera viu que a gente estava desenvolvendo esse app de graça ali, só chegar lá, mandar para a gente o cronograma, como que vai ser a programação da semana de vocês, que a gente disponibiliza o app. Cara, aquilo ali foi
surreal, sabe? Incrível. Mano, eu não lembro o ano, mas eu lembro que, tipo, pra mim era uma parada muito chique, assim, sabe? Tem um aplicativo Verdade, com a verdade, programação do evento no meu verdade. celular. Era tipo, você era o risco, você era Sim. hypado, né? Hypado. Então a galera de humana chegar, ó, aqui tá o nosso cronograma, né, da nossa semana e tal, e a gente lá desenvolvendo o aplicativo para eles, disponibilizando para a galera de petróleo também, que foi para uma Sim, outra cidade. Então, sim, cara, foi muito bom isso. Então, sim, muito isso legal. foi gerando também network, né? Fazendo o Sim, estreitamento desses laços aí, sim, dessa distância que tinha, que a galera começou também a olhar o curso de uma outra maneira, a sim, galera que estava desenvolvendo de uma outra maneira, sabe? Isso sim. foi E muito importante na muito, jornada. e muito network mesmo, né? E isso é um ponto que eu até gosto de sempre lembrar as pessoas que a gente, às vezes, não precisa somente estar trabalhando numa empresa, né? A gente pode criar uns projetos pessoais. O ruim de trabalhar sozinho e sem experiência é que você acaba não tendo as boas práticas, mas se você não tem essa oportunidade, e é sempre bom, pegue, né? Faça algum aplicativo, algum sistema para o seu tio, para sua mãe, para você, enfim. Cara, eu acho que é um ótimo ponto de começo, sabe? Se você estiver trabalhando sozinho ou com uma outra pessoa, é um ótimo ponto porque você vai gerar network, você vai ver como que funciona ali o contato com a cliente, né, com a pessoa que está querendo que algo que vai fazer diferença no negócio dela seja desenvolvido. Então Sim, você já vai ter uma outra visão da sua rotina de desenvolvimento. Tem o network, né, que já foi citado, e tem também a experiência. Você sim, vai, pô, ter uma experiência absurda, portfólio também, isso sim. vai para o seu portfólio, enfim. E hoje tem uma coisa que eu estava até conversando com uma amiga antes da gente entrar aqui. Hoje tem algo que não tinha na nossa época, o Chat GPT. Chat GPT precisa dar como melhores práticas de trabalhar com. Cara, ele vai te falar Sim, ali tem o chat, galera. tópicos. Cara, segue. Se o Chat GPT te ajuda, use. Eu tenho uma visão de que, assim, se você for tentar para aprender, cria o programa aqui para mim. Cara, não sei se é muito bom para você Não, aprender. para mim não, a opinião da Amanda, a Mog, Oh, não é bom. Para eu você também. aprender não é o melhor caminho, não. Eu também acho que não, porque eu já vi ele responder muita coisa errada e acho que seu aprendizado começa a ficar muito dependente dele e você não usa muito o Google. E isso é extremamente problemático, porque eu posso destacar um problema em que a gente estava tendo no Meli. Estávamos tendo alguns problemas de um erro em que eu coloquei no chat GPT e, cara, o chat GPT não retornava o como resolver de fato. E aí eu falei, cara, beleza. Deu uma única gulgada e já estava lá o problema. Eu falei, caramba, entendi. Aí era uma pessoa, um humano, no Stack Overflow, explicando Sim, que era assim, assim, assado. Aí tinha eu entrei. passado por aquela Exato, experiência. exato. Aí eu entrei na documentação que ele havia colocado. Nossa, matei na hora, sabe? Outra coisa que aconteceu também com, com uma cliente que eu tenho, em que eu fiquei muito tempo ali tentando resolver alguns problemas que não estava rolando e, cara, Google, Stack Overflow, buscar. E aí uma dica, se vocês não entendem inglês, está tudo bem, mete o translator, cara, e lê o translator. É isso. A gente joga... O jogo de ser um programador é simples. Você joga com as ferramentas que você tem. Se você não sabe inglês, você copia ali. E agora você tem uma outra estratégia. ChatGPT traduz melhor do que qualquer coisa. Sim, eu já usei, é muito bom. Muito bom. Eu vou ser honesto, Real. às vezes tem uns textos assim que eu tô cansado mentalmente, porque no Meli a gente fala espanhol, então minha cabeça às vezes está bem cansada. Eu confesso que às vezes dou uma traduzida porque tô cansado para ler, então a leitura não tá. E assim, ele traduz super bem. Se você colocar ainda com sotaque, ele traduz com sotaque. É bem legal. Sério? Sério, sério. O ChatGPT é poderoso. Assim, não confie 100%, mas é interessante, por exemplo, para coisas relacionadas a modelos de linguagem, e aí, no caso, por exemplo, o texto.
não é conhecimento, a tradução em si, é muito perfeito, ele traduz muito bem, ele faz com excelência. Mas agora você vai pedir para ele desenvolver programas, ele vai sempre traduzir programas mais simples, você tem que ficar dando insumos para ele ficar mais robusto, por exemplo. Tem que ir enchendo, né? Exato. Dando tópicos, a bagagem dele. Exato. Seja um profissional, um desenvolvedor, aí ele vai se tornar um desenvolvedor. Aprenda Ruby, blá, aí ele vai se tornando. Então, até você chegar na pergunta, você tem que ir dando insumos, né, para ele ir aprendendo. Bom, eu vou para o último tópico sobre o mercado. Perdão, temos mais 2 pontos para a gente conversar um pouquinho. Sobre mercado de trabalho e oportunidades e também mentorias e orientações profissionais. Bom, os projetos pessoais e experiências práticas, eu acho que a gente falou um pouquinho. Eu e a Amanda, a gente se desafiou muito, e a gente desafia até hoje, né? A gente sempre tem umas ideias assim, Exato. Cara, vamos colocar essa ideia, vamos pensar nisso. Eu estou me desafiando. Nesse exato momento. Eu não sou muito de falar, assim, sabe, em público. Sim. E estou me desafiando, sabe? É isso. Sim, e isso é bom, né? Porque a gente sai da nossa zona. Não estou falando papo de coach, não, tá? Eu não acredito que vocês falam. Mas eu acho que mas, assim, um ponto realmente que eu acho importante, a gente sai um pouco daquela zona em que a gente sabe sempre o que vai fazer, o que vai falar, o que está executando, estamos sempre no automático, e a gente não está tendo consciência do que a gente está fazendo, né? Sim. E eu vejo como uma zona confortável, né? Sim. Uma zona segura, que eu já sei o que falar, o que fazer, como resolver esse problema, então aqui tá seguro, sabe? Sim. Eu, Amanda, né, busco sempre desafios para o meu cérebro também entender que opa, mudou, tá fazendo jiu-jitsu. Como assim, sabe? Eu gosto desse choque. Sim. E eu mudei muito em relação a isso, porque eu era uma pessoa que tinha uma mentalidade muito pragmática, talvez, não sei se essa é a melhor palavra. Em qualquer contexto, né, eu achava que as coisas tinham que funcionar assim, assado, e era assim, assado, mas, gente, não dá. Ainda mais no mundo em que vivemos, sabe? Se você não tiver ali a dinâmica de buscar coisas novas, ou de estar nessa posição de se desafiar, de aprender algo novo, de sair do seu comodismo, é complicado, sabe? Para mim é complicado. Não, mas eu realmente acredito que você querendo algo, por exemplo, eu sempre falei isso, eu acho que você é a prova viva disso. Eu vou ser aquilo, eu vou me tornar, e eu vou em busca, porque eu acredito que sonhos são para a gente sonhar mesmo alto, e o mais alto possível, porque às vezes você não alcança aquele sonho, mas você chega perto. E só de, às vezes, você chegar perto do seu sonho, caramba, é uma realização, assim, absurda, né? Pode falar. Não, pode terminar, desculpa. Não, é uma conversa, pelo amor de Deus, pode falar. É porque eu lembro muito nitidamente, assim, eu tenho isso. Se eu pudesse, né, segurar o que passa na minha cabeça, assim. Eu lembro muito de você falando lá em 2000 e alguma coisa, na ciclovia, parado na bicicleta, sabe? Porque eu ia para minha casa e você ia seguir para a sua, e você falava justamente sobre o que você está vivendo hoje, né? Você falava do sonho de ser um líder, de estar com a sua empresa, e tipo assim, Sim. A gente está aqui, sabe? A gente está aqui. E eu consigo ter imagem dessa cena na minha cabeça. Eu morava naquela rua enfim, uma rua mais para baixo, assim, da UENF, perto do Superbom ali. Não pode falar nomes? Pode, nisso aí tranquilo. Só de pessoas vai ser processado. Sim, beleza. Superbom, me patrocina, tá? Ali perto do Superbom. Você tava parado assim, sabe? A gente parado no cantinho da ciclovia, na parte ali do matinho, né, que tem na grama, e você falando desses sonhos e do que você queria, onde você queria chegar. E, cara, parte do que você falava, você já tá vivendo hoje, sabe? Sim. Isso é surreal, assim, de surreal. Tipo, meu pai, como que faz? Tipo, o tempo passou e
deu super certo, você tá aqui. Sim, sim. E conseguimos, sabe? Sim, isso é muito doido. Eu realmente me recordo de quando a gente ganhava R$ 300 ali mensalmente, ou meses que a gente ficava sem receber, e aí a gente ficava na necessidade. Não sei se você se recorda dessa data, talvez você se recorde. Que a gente não estava na Soul Code, a gente não tinha dinheiro para comprar uma comida e tal. Juntou todo mundo um dinheirinho ali, compramos um macarrão e fomos para sua casa para fazer o macarrão lá. Fala, cara, vamos fazer o planejamento aqui da empresa, cara. Eu lembro. Cara, nossa, eu tenho isso muito nítido. Era justamente nessa rua aí que a gente parava para conversar. E que era macarrão com calabresa e um pouquinho de bacon, só pra gente. Que eu falava assim, ó, passou um bacon aqui. Porque o bacon era muito caro. Cara, vai ser doido, é doido. A vida... Gente, é muito louco. A vida é muito doida. A vida é um pulo, né? Porque eu me recordo mesmo de cada momento em que, das dificuldades mesmo, que a gente fala, caraca, velho, será que isso... Eu não sei se você vai se recordar. A gente estava chegando na chuva, aí seu pai e sua mãe olharam para você assim, minha filha, você tá andando de bicicleta, não pode. Meus pais falam dessa cena até hoje. É mesmo? Sério, te juro. Eles falam disso até hoje. Eu me recordo muito bem, eu lembrei, aí eu olhei assim, eu falei, caramba, a gente vai mudar isso. Eu pronunciei, eu falei, Amanda, relaxa, que isso aqui é só passageiro, isso aqui... Sim. Não relaxa, porque eu nem sabia se era verdade. Mas aconteceu. Mas aconteceu. Mas posso ser honesto, eu acho que durante o processo, a gente nunca acha que é verdade, porque demora-se, não é algo como um curso vende de verdade, né? Aquele curso que fala, 2 dias você é master. Não é. Mas, se você tem paciência, eu acho que aos poucos você vai chegando e você vai percebendo, né? Eu me recordo da primeira vez, eu ganhava... Bom, eu vou citar aqui mais ou menos os valores que eu fui ganhando, né? Só para... não para classificar o ganho, mas para dizer um ponto que eu quero dizer. Eu trabalhei primeiro, a gente ganhava R$ 300 da bolsa e muitas das vezes nem tinha, porque às vezes eles não pagavam, greve, enfim, coisas problemáticas que aconteciam e a gente sofria com isso. Depois eu fui trabalhar em call center e aí ganhei R$ 800 e assim foi minha sobrevida ali. Trabalhei muito consertando computador, aí um colega chamava, fiz network pra caramba nisso também. Nessa época do call center, né? Você fazia... Foi antes do call center. Foi antes. Center, porque o call center ainda já era uns R$ 800, que ainda tinha alimentação, então a alimentação era 1.200, 1.200 era rico. Porra, alimentava tudo. Mas aí tipo, não dava, faculdade de trabalho era muito complicado, né? Então não rolou. Eu trabalhei, eu acho que 8 meses, alguma coisa, mas eu estava exausto, assim, já não estava dando conta. Ou eu ia desistir da faculdade, ou eu ia sair do trabalho. E eu falei, cara, a faculdade está muito mais focada nos meus sonhos. Então... E você saiu da sua cidade para lá, né, para campus. Exato. O que piora tudo, porque minha mãe não tinha condições para bancar. Foi, assim, minha mãe, coitada, fez o que podia, mas... foi difícil demais, não foi fácil. Sair da cidade também é muito complicado. Aí tem as questões humanas de lidar com um contexto novo, mais o dinheiro financeiro que, putz, pesa muito. Se eu fosse rico, eu acho que metade das coisas eu não teria passado. Não, com certeza. Nossa! eu já imaginei 2 cenários, tá? Se eu tivesse grana na faculdade, que ia ser tipo assim, poxa. Não, imagina a nossa vida hoje lá. Caraca! Perfeito. E também tem o fator família, né, cara? Nós moramos em república, isso para mim foi assim muito novo. Acho que eu morei em mais de 10 repúblicas. Sim, eu também mudei de muitas classes. Foi bem caótico. Passei por experiências assim bem horríveis, outras muito boas, que foi o que eu falei, né? Vai dando aquele respiro, que tudo, cara, o mínimo ali, uma coisinha mínima. E engraçado como que a gente se apega. Eu, pelo menos, me apeguei muito. Quando dava um negocinho muito certo, pensei, ai, que bom, deu certo, vamos lá. Aí
outro dia, no próximo dia, sabe? E quando dava algo muito ruim, eu falei, não, amanhã vai ser bom, eu sei. É sempre assim. E a gente ia vivendo um dia após o outro. Mas essa experiência de república, para mim, foi bem novo, bem desafiador. Que para mim, hoje eu vejo que agregou bastante, tá? A conviver com pessoas diferentes, o fato de eu ter passado por muita república me ajudou, né, a lidar ali, a entender, ter uma outra visão da pessoa, do ser humano, enfim. E além da Soul Code, né? Total. Mas eu realmente, como eu falei, eu acho que essas experiências trouxeram... nossa prática em termos de experiência, eu acho que foi assim... E o bom da faculdade que trouxe essas permissões, né? E eu acho que é sempre importante a gente pensar em lugares que vão trazer, de fato, esse tipo de experiência, né? E aí, novamente... E você estava contando sobre essa sua jornada, né? Que você estava lá no call center depois... Não, sim. Mas eu digo no sentido do... É porque cada uma dessas experiências me trouxeram experiências de como eu iria me tornar um programador. Que trouxeram novas oportunidades? Muitas. Porque, assim, Amog, hoje eu já entendo que as oportunidades são feitas pelo network que você faz. E o network, ele é muito importante e, como eu falei, a parte de comunidade... E aí, comunidade seja num grupo do Discord de programadores, seja no nosso contexto, porque o nosso contexto foi nossa comunidade, que nós criamos. Não sei se você concorda, mas nós tínhamos a nossa própria comunidade, né? No momentos tristes, a gente estava chorando, caraca, que droga, isso aqui. Caramba, felicidade, caraca, vamos lá, vamos comprar uma pizza. Comprar uma pizza. Quando começamos a ter cascalho, né? Sim. Mas enfim, essas experiências foram bem legais. E aí, só trazendo um pouco depois da minha experiência para o mercado de trabalho, e aí que eu digo, eu não sei se você vai se recordar disso, a vida é uma escada, e se você quer ganhar o topo, é improvável, existem pessoas, se você for Steve Jobs, se você for Elon Musk, eu acho que você pega do 0 a 1 bilhão rápido. Só que eu não sou. Bom, eu não vou dizer se a pessoa que está nos assistindo é ou não, porque não sei quem é cada um, mas eu não sou. Não posso dizer afirmando que eu não sou. E essas escadas, né, que aí foi de 800, foi para 1.200, aí depois eu consegui um emprego, que o meu primeiro emprego como programador foi 3.200. Cara, 3.200? Naquela época, 3.200 é muita grana. Não, bilionário. Aí eu entro com um ponto em que é muito importante. E a gente conversou esses dias. Quando o meu MacBook chegou, e o meu sonho era ter um MacBook, ali eu sou programador. E quando chegou, você estava lá comigo, né? A gente abriu assim, meio caraca, Amanda, que doideira. A gente estava diante de um MacBook, é uma coisa rara, que só os caras já eram programadores da nossa faculdade tinham e tal. E queria ouvir um pouco de como foi esse momento para você também, porque... Cara, para mim, sim, para mim foi muito assim surreal, porque eu lembro nos meus primeiros dias na faculdade, tava meio que assim assustada, né? Uma universidade enorme, cheio de gente, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Perdidona no rolê. E quando eu subi para poder ir pro laboratório, para a famosa sala lá, 121, aí tinha um programador já mais avançado, né, no curso, já estava trabalhando e tudo mais. Ele estava com o MacBook. Quando eu olhei assim, falei, cara, eu já conhecia a marca e tudo mais. Quando eu olhei e vi assim na minha frente, falei, caraca, que foda, velho. Sabe, você achar que... Aí eu, no meu primeiro período, tava, sei lá, 20 anos, perdidona no primeiro período, e ter visto aquilo, eu falei, nossa, um dia eu vou ter um desse. Aí passou, né? O tempo vai voando ali. Aí você comprou... Gente, eu lembro como se fosse hoje. Aí você foi e tirou do... Aquele cuidado. Tipo, ele fininho, sabe? Falei, meu Deus, Rodolfo, ele é lindo.
Aí você levantou assim e todo mundo parado olhando. Cara, muito incrível. Aquele momento foi Muito foda. doido, muito Foi doido. foda. Muito doido. Eu acho que é isso. E aí é um pouco dessa escadinha que a gente conversa, né? Foi Porque escada, assim. e não é do nada, né? Pô, aquilo foi tipo assim, olhar e Não, falar, gente. como que chegou a esse ponto, né? E Hum, hoje eu acho que eu já estou mais adaptado às nossas conquistas, porque já são muitos anos, né? Que a gente está sim. ralando para isso. Então eu acho que se tornou mais normal a nossa vida, né? Porque não era a nossa rotina e não era a nossa vida, né? Não. Eu via tudo com muita com esperança. Eu, sei lá, tinha algum ponto ali dentro de mim que acreditava, mas era tomada pelo caos ali da rotina, Sim. de faculdade, de prova, reprovação 2, 3 vezes em cálculo e Sim. geometria e não sei o quê, enfim. Então eu ficava nesse mix, não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Caralho, não vou não, perdi de novo nessa matéria. Aí ia. Aí tem o fator Geraldinho, obrigado, Nossa. Geraldo. Então, tipo, era sempre esse mix, mas no fundo eu tinha uma ponta de esperança, sabe? Que não, isso vai se realizar. Eu vou ter o meu MacBook, eu vou ter, sei lá, X coisa que eu sempre sonhei, eu vou realizar um sonho. E, cara, foi o que você falou, não foi do nada. Não foi em 6 meses. Sim, sim, Sabe? sim. Não foi. Foram muitos anos, sabe? Sim, E sempre ali, ó, tentativa e erro, tentativa e erro. Caraca, não funcionou. O que eu posso fazer diferente? Para você ter noção, eu tava num nível assim, eu acho que você vai lembrar disso, que foi um ponto também de virada na minha jornada, é que a gente tava mais no finalzinho da graduação, mas ainda tinha algumas disciplinas. math, Pendentes. Para poder dar segmento, né? Caraca, E chegou num velho. período que praticamente era só disciplinas de matemática. Sim. Porque as do curso na específica, a gente ia bem. Porra, e é lindo, Tranquilo. sabe? Tranquilo. Mas lá em cima que ficava. Ai, gente. Aí chegou nesse período, cara, eu entrei no sistema acadêmico, sei lá, tem 15 dias, para poder pegar o certificado de conclusão de curso, né? Porque eu não tinha. Eu colei grau, esqueci de pegar. Aí eu fui Nem dando fui uma lá. olhada. Não, também não. Aí eu fui dando uma olhada na grade, né? Falei, caraca, esse período. E lá tava o período, todas aprovadas, sabe? Mas aí, nesse período, quando eu peguei a minha ementa que eu vi, falei, nossa, esse período vai ser só matemática. Meu Deus, eu não vou conseguir. E todas elas já tinha perdido, né? Ou uma boa parte, não lembro. E é do período que era nova, enfim. Falei, meu Deus, o que eu Engraçado, vou você falou arrumar? isso. Eu nunca nem passei direto em matemática, uma vacila. Não. Tentativa e erro. Aí eu Adivinha? falei, cara, eu vou fazer uma nova estratégia, porque eu sei que tudo que eu fiz até aqui não deu certo, eu preciso, né, fazer coisas diferentes. Que aí entra, né, você sair da sua zona de conforto, você buscar novas rotas, enfim. E foi aí que eu peguei um livro chamado Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. Ali eu entendi como que as coisas funcionavam para quem tinha uma mentalidade fixa e uma mentalidade em crescimento. Falei, caraca, agora eu passo nesse período todo. E fui lendo o livro. Aquilo ali se tornou, sei lá, um ponto de referência para mim, sabe? Fui lendo cada página, anotando, praticando. E em paralelo, eu estava lendo O Segredo, que uma determinada pessoa me emprestou na época. Eu falei, cara, esse livro tem tudo a ver com esse, vou atrelar esses dois e vai dar certo. E fui fazendo visualização, fui escrevendo, eu Amanda, vou passar, e fui escrevendo o nome das disciplinas. Você vai lembrar desse período, como que foi caótico. Lembro. Você tá ligado. E eu fui escrevendo, fui lendo sobre mindset fixo, mindset de crescimento, qual é o comportamento, como que as crianças eram, como que o adolescente é, como que os atletas
que tinham a mentalidade, enfim, desse jeito funcionava. Cara, aquilo para mim foi assim. Sim. E resumindo a história, foi um período extremamente caótico. E eu tinha de tudo para realmente ser reprovada nas disciplinas. E eu passei. Nós passamos, amigo. Sim, passamos. Em todas as disciplinas. Acho que foram umas 5. Eu posso ver depois e confirmo com você, mas foram muitas. Para um período só de matemática, isso é extremamente cansativo, estressante, sim, sabe? Dá muito conflito de prova, acúmulo de matéria, enfim. Foi um caos, mas eu passei em tudo. Fora a densidade das matérias, né? Era muito densa. Muito... Sim. A matemática não é algo trivial, como o nosso amigo e querido, muito querido, que eu amo esse cara. Sim. Isso. Eu sei que não pode falar nome, mas ele, como saudoso, eu vou falar. Sim. Geraldo. Não, mudou todo o contexto. Foi. Não só ele, né? Mas tem o Leandro. Vilminha, Vilma? Não, é a Santa Glória. Santa Glória, Santa, meu Deus, Glória glorificou nossa vida. Nossa, Glória. E tiveram outros, né? Porque assim, a matemática não é simples pra gente, não foi. E, enfim, tinha gente que tirava muita nota, mas eu não tirava. Né? Minhas notas eram 1, 0,2, 0,2. Cara, eu lembro da primeira vez que eu tirei 0,2, eu me achei o animal. Eu falei não, eu falei, aqui, não é para mim. Mano, eu fiquei com 0,5 na primeira prova de cálculo 1. Lembro até hoje o professor. Quando eu nunca fui uma aluna exemplar ali, só 10, também tá? não. Mas também nunca fui uma aluna do 0,5, pô. Eu fui um aluno de 6 para 6. Eu passava, sabe? Tipo, porra, pra cima da média, aprovado, quero nem saber. E lá em casa não tinha muito também esse negócio de, só 10, não tinha isso. Não. Minha mãe só exigia da gente não perder, né? Nas séries, assim. Quando eu peguei a nota 0,5, eu falei, gente... Caraca, eu também fui assim. Caraca. Foi horrível. Aquilo foi horrível. Ali eu pensei, falei, não, que isso, gente? Tô no curso errado. Não faz sentido nenhum. E eu tinha passado em todas específicas. Aí ficava cálculo 1 lá. Pum. Repete. Você concorda comigo que depois a gente acostumou e achou que, tranquilo, se dane. Já nem me importo mais, tipo. Porque sim. Eu lembro que na primeira vez que eu tirei, eu me senti muito envergonhado. Eu também. Eu me senti mal, eu chorei, eu chorei. Eu sou chorão, né? Eu choro. Sim. Mas eu chorei, assim, pra mim foi, cara, bem forte. Assim, me doeu. Falei, sou muito... isso aqui não é pra mim e tal, já entendi que não vou me formar. Mas depois a gente vê que, enfim, estratégias, né? A vida é feita de estratégias. Exato. E a gente tomou estratégias corretas. Perfeito, é isso. Às vezes quem ganha a jornada não é o melhor, é o que tem mais estratégia, né? E eu acho que Anabel, assim, eu acho que dela eu posso falar o nome porque também foi uma pessoa muito importante pra gente. Pra mim, assim, eu tenho ela como uma pessoa eu tenho que voltar a campus porque eu preciso... E eu quero, na verdade, investir no curso de ciência e computação, seja com investimento... Eu tenho vontade de voltar lá, sabia? Sim, eu tenho mesmo. E eu gostaria até de investir mesmo, sabe? Assim, eu não sei como hoje está a Soul Code, mas investir com conhecimento, seja com dinheiro também, se for o caso, em termos de financeiro, porque eu devo muito à universidade. A universidade mudou muito a minha forma de ser, de pensar, e mudou a minha vida. Não só financeira, que mudou muito, eu vivo uma vida que, cara... Enfim. Ajudou bastante. Vida muito maravilhosa. Sim, mudou muito. Eu tenho vontade de voltar lá também. Não sei como que tá o curso, sabe? Tipo, em relação a pessoas. Se tem a Soul Code, não sei também como é que tá hoje. Mas eu acho que faz sentido a gente fazer esse retorno, né? Devolver, né? Exato, devolver, exatamente isso.
E eu acho que a vida é isso, né? Eu queria também já entrar num ponto de mentoria. Eu acho que, assim como nós tivemos nossos mentores, e aí nossos professores foram os nossos mentores, outros alunos também foram nossos mentores que ajudaram, ensinaram, deram direcionamento e posições para onde a gente vai seguir. Eu me espelhei muito em alguns alunos ali que já estavam mais avançados do que a gente e em como poderia aprender, evoluir. Sim, Colei sim. em várias pessoas ali para poder aprender, né? Porque Uhum. não tinha, novamente, não tinha cursos para caramba para a gente estar nessas Era outro comunidades. rolê, né, cara? De Era um fato, outro momento. você ter outros momentos, de fato, você ter essa mentoria para ter uma orientação profissional, sabe? Saber qual caminho seguir. Eu também me inspirei em outras pessoas do curso, que já estavam mais avançadas, pessoas que passaram pelo curso, né, e Sim, seguiu a jornada do mercado de trabalho, sim, né, voltando a partir do networking, enfim, tudo sim, isso me ajudou bastante a entrar em empresas, a trilhar minha jornada no desenvolvimento. Isso realmente é fundamental. sim, sim. E é muito interessante porque hoje olhar para a gente e pensar que nós éramos sonhadores lá há 8 anos atrás, há 9 anos atrás, eu fico muito feliz mesmo, porque a gente não só mostrou que dá para chegar e ser e se tornar, mas eu acho que também, assim, para a nossa vida foi muito legal o hoje, sabe? Porque eu acho que você vai concordar. É legal de saber que pessoas do nosso contexto social podem chegar lá. Não é Perfeito. algo somente para uma pessoa ou um público, né? Ou Uhum. os mais inteligentes. E aí a gente entra em pouco também para a gente entender o que é inteligência, né? Porque a sociedade tem um pouco do que é inteligente, a pessoa que tira 10 Sim, que é muito bom e um em uma contexto. área, né? Exato, exato. Se o cara domina português, ele é o melhor naquilo ali. Se ele domina a matemática, ele é... Só que não. Às vezes você pode ter um misto de várias áreas e você ainda assim ser bom, né? Porque é um Perfeito. desenvolvimento, né? Uhum. Exatamente. E, cara, esse ponto que você levantou é algo que hoje eu faço questão, eu acho que em todos os lugares que eu vou, ou a maioria dos lugares, de contar a minha história, sabe? Acho que todo mundo tem algo para falar, né? Algo para contar. E numa sociedade onde, né, a gente está baseado aí em vários tipos de preconceito, você vê uma pessoa que, né, tem as características que reflete esse preconceito numa situação boa, completamente diferente do que se espera. Eu estava falando isso hoje, inclusive, que como que as pessoas se incomodam também, mas tem pessoas que estão felizes de te ver ali. Caraca, você Sim. quebrou a regra, sabe? Uhum. Se imaginar ali, pensa numa pessoa que desenvolve um software. Dificilmente alguém vai colocar, né, as minhas características ali. Vai, sim. Então, eu quero ser esse ponto de referência, ajudar outras pessoas, contar a minha história. Eu vim de um contexto bem diferente, assim, né, de família. Na minha família não tem ninguém da área de tecnologia, todo Sim. mundo foi para a área da saúde, então já vai quebrando aí Sim, sim, questões de fazer faculdade, sim, trabalhar de casa, sabe, home office. Tudo isso foi muito novo e foi a partir de mim, sabe? sim, Então eu faço questão de contar minha história, ser da importância que eu tenho na área da tecnologia, o que a minha sim, imagem, minha história representa. E eu espero contribuir, sendo por mentoria, orientação pessoal, profissional, para dar aquele bora, você vai conseguir, sabe? Que fizeram sim, comigo lá atrás. Não, sim, sim. Amanda. Cara, se eu pudesse voltar e falar com aquela Amanda de 2013, 14, minha filha, não para. Sabe, você já viu aquele meme do Instagram? Sim, Quando sim, passa sim. 2023, aí 2012. Cara, eu não Já vi. faria, tipo assim, tipo, deu ruim. Eu ia falar, mano, deu bom pra Eu caralho, também, também. continua, sabe? Eu Só também, não também, para. também. Eu acho que eu falaria para ele, cara, parabéns, cara.
É isso. Ah, é isso. Continue o percurso. Ele vai ser longo, doloroso. Você vai passar por percursos muito complicados, mas, cara, vai ser da hora, vai. Eu ia vai que falar vai. exatamente isso. Não é uma jornada fácil, sabe? Não foi uma jornada fácil. Continua ainda, é uma jornada bem, bem desafiadora. Eu acredito que eu esteja nesse processo, sabe? E vou ficar nesse processo até o fim ali do meu ciclo de vida aqui. Sim. E é isso, sabe? Dificuldade vem. Eu acho que hoje eu sei lidar melhor com as críticas, com o preconceito, com uma piadinha, com um olhar diferente, coisa que a Amanda lá atrás se importava muito, sabe? Ela era muito focada no que o outro pensava e achava, sabe? Dependia muito disso. Que para mim hoje é diferente, sabe? Eu encaro de uma outra maneira. Isso conta muito também. Sim. Enfim, é isso. Sim, total. Não, total. Eu acho que o último ponto aqui para a gente deixar esse último recado eu acho que pessoas de qualquer contexto podem chegar em qualquer lugar. E isso, para mim, é uma mensagem que eu deixo para qualquer pessoa, porque os nossos sonhos são roubados, né? E aí, em qualquer contexto, né? Eu acho que qualquer pessoa tem a sua guerra, seja uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa... enfim, um indígena, enfim, todas as pessoas têm as suas guerras. E a minha guerra da Amanda foi muito voltada à questão social, racial, e outras pessoas têm outras guerras. E a gente tem que aprender também a lidar com essas guerras, porque o mundo, a verdade isso é muito... Eu conversei isso um dia com a Amanda, e eu acho que ela vai entender o que eu vou falar de novo. E eu acho que vai lembrar dessa frase. O mundo, infelizmente, ele vai dando porrada na gente. Se a gente deixar e absorver e se deixar bater, a gente vai continuar com essa porrada. Sim, a gente morre, né? A gente morre. Não a faculdade... aguenta. Exato. A faculdade deu muita porrada na gente. A sociedade deu muita porrada na gente. Só que um dia eu acordei e estava lendo um livro também e falei, caraca, velho, se eu me deixar abalar, eu nunca vou mudar uma sociedade por inteiro, eu sozinho, eu, Rodolfo. E a verdade, triste ou não, as pessoas se importam muito com o seu quesito social, com sua profissão. Eu estava refletindo, amiga, e eu acho que você vai entender. Estava vendo um ponto na televisão em que a pessoa citada era citada pela profissão dela. Ela era a cabeleireira, ela não era a dona... Eu não lembro o nome da pessoa, mas ela não era, sei lá, Carla. Ela era a cabeleireira. Então, se acontece algo com a gente, o engenheiro de software, a engenheira de software, a front-end, o back-end, você é o que você é na sua profissão. E hoje, a minha cabeça abriu que a gente muda contextos quando a gente está nesse lugar. Porque aí você tem poder, e o poder de mudança que eu estou dizendo, não é poder financeiro somente, Sim. é poder de mudança. Então, é muito importante que você vá caminhando, e não estou dizendo para você aceitar coisas também bizarras, tá, gente? Não é Sim, isso. Não é sobre. Não é sobre isso. Eu bati de frente com muitas coisas e bateria de novo. Mas estou dizendo que muitas das vezes você vai passar por ciclos que você tem que tentar atravessar. Atravessar, assim, às vezes chora mesmo, chorar não é problema, tá? Chora, descarrega, tenta buscar, sei lá, terapia, se for o caso, se for a estratégia, for essa, cara, busca. Eu gosto, amo terapia, faço minha terapia, e programador, tem que fazer terapia. Por favor, gente. Faz parte do dia a dia. Não dá. Tá? Não dá. Mas é isso, assim, você não perder o ânimo de aprender, o ânimo de evoluir, o ânimo de abrir um sorriso, sabe? Dar aquele bom dia, cara, hoje eu tô energizado. E tem dias que você tá desenergizado, cara, tá de boas, cara. Faz o seu melhor. O seu melhor for fazer nada, cara, tá ok. Tá tudo bem. Só que não fazer nada uma semana, cara, beleza. 2, preocupante. Já é um ponto de alerta, né? Preocupante.
3, cara, aí não. Aí realmente tem que procurar ajuda, ver o que está acontecendo. Então, a jornada é longa e você tem que entender que esse preço de ser longo, você tem que pagar por isso. E às vezes você vai estudar de segunda a sexta, tá ok, cara. Foca todo dia, se quer, sei lá, sábado, domingo, curtir com sua família, de segunda a sexta você estudou, cara, tá tudo bem. Sim. Agora, não estudou nunca, aí estudar sábado e domingo, cara, então, peraí. Você tem que estudar faz parte. Cara, pegando esse ponto da jornada que você trouxe, algo que eu acho muito válido ressaltar aqui, que para mim fez muita diferença em todo esse percurso, foi você saber o que eu tirei como lição, né? Porque para chegar nesse fim aqui, né? nessa conclusão, eu apanhei um pouquinho, eu errei, enfim, tentei e não consegui, e fui ajustando até chegar numa pessoa que eu sou hoje. E eu acho que vai acontecer também daqui a 10, 20, 30 anos. Faz parte da vida, sabe? Mas é você ir no seu ritmo, se respeitando, fazendo terapia, que você citou, é muito importante isso. Eu acho que o mundo hoje ele é bem diferente do que foi mostrado para a gente lá atrás. Sim, então as pessoas têm um pouco mais de recursos de terapia, de conhecimento do que é fazer, o que é psicólogo, o que é se cuidar, sabe, se priorizar, fazer gestão do tempo, tentar dividir ali, porra, se eu tenho uma semana e tenho trabalho o dia inteiro, mas tenho 3 horas para poder estudar, né? Você que tem uma jornada de trabalho de 8 horas e tem 3 horas do seu dia para poder se dedicar ao estudo, tenta gerenciar isso ao longo da semana, sabe? Não deixa acumular para o final de semana para ficar o sábado e domingo inteiro ali. Isso me fez muito mal, virar à noite. Claro, se estiver num ponto, não, eu quero fazer isso para poder adiantar tal coisa, mas não, que isso não seja uma rotina. E para mim teve um desgaste. Sim. Já virei muita noite, sabe? Já passei várias tretas em relação a isso, em excesso. Eu acho que é questão do excesso também. Eu posso citar que você tentar buscar um equilíbrio, sabe? Gerenciar. Eu acho que é gestão de tempo, fortalecer a base, dar um passo de cada vez. Eu sei que é muito complicado gerenciar a nossa ansiedade, sabe? Você lidar com a ansiedade e o que eu faço com esse mix de sentimento que eu tenho aqui? Cada pessoa reage de um jeito quando está ansiosa e já querer ver o resultado logo, sabe? Ficar naquela expectativa. Então, a terapia, ela auxilia bastante nesse processo de aprendizado, de construção, que você está vendo algo novo, você vai errar pra caramba, você não vai acertar de primeira, gente, não tem como. O seu primeiro emprego talvez não seja um emprego que te pague bem, sabe? Você vai ter dificuldade de entender um conceito e vai ficar naquilo. Sim. Eu falo por experiência própria. Tem coisas que eu falo, gente, até hoje, falei, meu Deus, eu não sei isso. Aí fico revendo, fico lendo, revendo. E ainda assim eu tenho dúvida, sabe? Mas é não parar. Você não faz, isso aqui é muito difícil, não quero mais. Ou pular a etapa e ir pro próximo. Isso é uma merda, sabe? Tenta ao máximo fortalecer sua base. Aprenda a lidar com isso. Vou gerenciar meu tempo para focar em aprender tal coisa. Eu vou ficar esse tempo aqui fazendo isso. Conseguindo ou não. E assim você vai subindo essa escada, sabe? Isso, assim, que eu penso, sabe? Sim, total. E assim, só eu iria finalizar com um ponto, mas se você quiser depois continuar, fica à vontade. Esse autocuidado também, né? Porque algo que eu percebi das pessoas que eu fui ensinando e ajudando, elas acabavam não tendo o autocuidado com elas mesmas, de que o aprendizado, ela estava aprendendo, mas na visão dela não estava aprendendo. Mas, por exemplo, conversava sobre um assunto, ela conseguia falar sobre o assunto, mas talvez não como um sênior, não como uma pessoa que está há 20 anos. Não. E assim... Cara, eu acho que o erro... Desculpa te interromper. Eu acho que o erro... Conversa, por favor. É porque o contexto hoje parece que ele está muito mais acelerado pela quantidade de informação que a gente recebe o tempo todo. É tudo muito rápido, amigo. Tipo, se você quiser saber de X coisa, pô, já tá tudo ali sobre aquilo, sabe?
E na velocidade que você recebe, você quer aprender para poder ensinar e passar e fazer, sabe? Mano, não tem como. Não tem Humanamente impossível. Você precisa de tempo, você precisa de experiência, você precisa de vários fatores para poder te fortalecer. Não é só você ler um livro 10 vezes e já sei sobre esse assunto, domino esse assunto. Não é isso. Sim, não é. Do meu ponto de vista, né? Minha opinião. Não é. Eu acredito que não é assim que funciona, sabe? Então, e essa ansiedade de querer logo já, tipo, porra, comecei, sei lá, um ano que vem já quero ser sênior, já consigo me virar. Caralho, calma, velho. Desculpa. Não. Eu segurei o tempo todo. Não, aqui é livre. Livre, por favor, livre. Então, assim, eu acho que isso acontece pela essa demanda de informação, sabe? O tempo todo. Sim. Sei lá, quantos segundos que geram uma quantidade enorme de dados, informações. Sim. Então, isso acelera a gente, de certa forma, sabe? Tá tudo aqui, ó. Caralho, tá aqui. Sim. Então, você quer saber tudo e quer aprender tudo muito rápido. Mas eu ainda acho que também tem um ponto desse caminho que as pessoas precisam... por exemplo, como eu falei, a faculdade tem um caminho muito bem definido, né? As matérias, né? A gente sabe a próxima matéria. E eu acho que as pessoas, como elas não sabem as matérias, eu acho que até mesmo essas vendas de marca digital que hoje ocorre, de tipo, em 2 dias você se torna um cozinheiro Masterchef da Itália. E em 5 dias você se torna, sabe? Você se torna tudo em poucos dias. E quem não se torna, eu acho que a pessoa deve ficar numa ansiedade, falar, cara, eu não me tornei isso. Então, é uma promessa falsa por conta desse marketing digital que utiliza também de um modo apelativo, no meu ponto de vista. Eu acho que é um modo de compensação rápida, né? Vai te dar uma que é o gatilho mental. Exatamente. Então, é muito mais fácil injetar isso em você, porra. Imagina qual que te chama mais atenção? Sim. Vamos colocar aqui no nosso contexto. Sim, exato. Sei lá, faça uma graduação, passa todo o perrengue. Exato. E se torne porra, não vai vender, cara. Chato. Chato, exatamente. Mas um ponto que eu acho que é importante é que naquele momento, amigo, eu sempre me via como eu me viria há 5 anos e há 10 anos. Por exemplo, hoje já me vejo assim, como eu me vejo daqui a 5 anos? Eu acho que as pessoas precisam também ter um pouco dessa percepção que o tempo vai chegar. E muito melhor ele chegar, você ralando esse tempo agora, e lá você vai usufruir, como nós usufruímos agora, nós tivemos uma vida muito boa, hiper acima da média. E, assim, é algo que, pra gente, era até assustador se a gente falasse, cara, exato, você vai viver essa vida. Você tá brincando, você tá zoando. Mas... E eu acho que esse ponto também o tempo vai chegar. Então, se você estudar ou não, aí você vai ter 2 alternativas. Você vai chegar lá com conhecimento e vai ter um bom emprego, com toda certeza, porque eu já entendi que se você estuda, se dedica, gente, certo, vai chegar. Vai ter seu bom emprego, vai ter um bom salário. Fora isso, não só um bom salário, mas benefícios, né? Porque a nossa área tem muitos benefícios bem legais, né? Sim, sim. Mas, cara, isso eu ainda acho que essa rapidez, né? Eu não sei o nome disso no marketing, não sei se tem nome também. Essa questão de vender de forma rápida e chamativa é muito da nossa geração, cara. Você abre um aplicativo, tudo em 30 segundos, sei lá quanto tempo, muito instantâneo. Sim. Como que você fala em 30 segundos um conceito de, sei lá, de um sistema operacional, sabe? Sim. Mas tem gente que fala, e tem gente que vende, e tem uma galera que bate o pé, que aprendeu a fazer aquilo e segue o baile, sabe? Sim, total. Então é bem desafiador. Sim, sim. Bom, eu acho que eu nem tenho mais, eu acho que para mim foi um papo muito bom, porque a gente relembrou vários momentos legais assim da nossa trajetória. Bom, não tenho muito mais a agregar.
sei se você tem algum ponto a agregar, por favor. Nada, só agradecer mais uma vez pelo convite. Oh, que isso! Nossa estrutura front-end master, mega, hiper, braba. E é isso, espero ter contribuído, né, com a minha história aqui, compartilhando um pouco para vocês do que eu passei. E é isso. Bora que bora. Bora que bora. Bom, isso também, a gente encerra por aqui. Foi muito bom esse bate-papo, de verdade. É bom sempre essa troca de ideia. E vão ter muito mais troca de ideias, porque eu acho que eu e você temos bastante história para falar e acho que as pessoas vão gostar das nossas resenhas. Só não pode falar tudo, mas... não dá, né? Sem nomes. Mas é isso. Agradeço muito e valeu. Valeu. Deixa eu tirar